Turminha do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na nossa videoaula anterior, nós vimos sobre o início das grandes navegações e sobre o país que foi o pioneiro destas navegações, no caso, Portugal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos ver o que os portugueses e os espanhóis descobriram e conquistaram. Como eu tinha falado para vocês, na aula anterior, Portugal foi o primeiro a navegar em busca das especiarias diretamente da fonte, no caso no Oriente, na Ásia, e Vasco da Gama concretizou o objetivo em 1498. E nisto, abriu o caminho para outros portugueses e outros navegadores explorarem terras pelo oceano. Pois bem, o português Cabral chegou ao nosso território brasileiro por meio destas viagens marítimas. Os portugueses dominaram boa parte do comércio oceânico no Índico e também pelo Atlântico Sul, construindo um império ultramarino. Por um lado, se tinha os portugueses indo em busca do território do Oriente, pela direção leste. Pelo outro lado, se tinha os espanhóis navegando em direção contrária. Eles queriam navegar até o Oriente também, mas pela direção oeste. No momento que Cabral descobriu o Brasil, foi justamente devido ao sucesso da viagem de Vasco da Gama, foi que o rei de Portugal ele encarregou esse nobre, Pedro Álvares de Cabral, de tomar posse de todas as terras que ele encontrasse pelo caminho com essas viagens marítimas. A frota de Cabral saiu em 9 de março de 1500 e após 43 dias no mar, eles então avistaram a terra e no dia 22 de abril de 1500, avistaram um monte verde azulado de formas redondas e deram o nome deste lugar de Monte Pascoal. Essa imagem do mapa já retrata justamente o momento das navegações por parte dos dois lados, E aí essa imagem abaixo mostra justamente o momento que Pedro Álvares chegou às nossas terras. Esses navegadores, no caso Pedro Álvares de Cabral, ele chegou aqui ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. O lugar onde ele desembarcou, ele deu o nome de Monte Pascoal, justamente porque era na semana da Páscoa. E ao chegar aqui, ele viu uma aldeia de povos indígenas, Atualmente esse lugar é conhecido como Porto Seguro, na Bahia. Após tomar posse, ele realizou a primeira missa, Tem um marco sobre isso, essa cruz representa isso. E Cabral enviou para o rei de Portugal, através de Pero Vaz de Caminha, falando do que aconteceu, Como foi a sua chegada e o que ele descobriu aqui. Bem, o primeiro da imagem é o Pedro Álvares Cabral, Então, outro navegador que nós vamos conhecer é o Cristóvão Colombo. Por um outro lado, como eu tinha falado para vocês, a Espanha também queria chegar à fonte das especiarias. E então, os reis da Espanha, em 1492, ouviram o plano do navegador genovês Cristóvão Colombo. E então, o Cristóvão Colombo apresentou seu plano para os reis espanhóis e foi aprovado. Ele tinha como objetivo dar a volta no mundo, porque Cristóvão Colombo acreditava que a Terra era menor do que eles imaginavam, porque até aquele momento não se tinha proporção do que era a Terra, do que poderia ser encontrado. E ele também tinha uma visão que a Terra ela era redonda, Detalhe, naquele momento as pessoas tinham a percepção que a Terra ela poderia ser achatada, poderia ser quadrada. Então, ele nem imaginava que rapidamente ele poderia encontrar um outro continente, E então, Colombo saiu do porto de Palos com suas caravelas, velejando por cerca de mais ou menos 2 meses, encontrando um novo continente que era a América, em 12 de outubro de 1492. Ao chegar na América, ele achava que tinha chegado no seu destino, que era as Índias, o Oriente, e chamou o povo que encontrou nesse território de índios. Não eram somente os portugueses e os espanhóis que queriam chegar às especiarias. Existiam também outros navegadores europeus que foram nessas grandes navegações, em busca das especiarias, e nisso encontrou territórios. No caso aqui, os ingleses, os franceses e os holandeses. Territórios como a América do Norte foram descobertos por esses navegadores, partes do Canadá e dos Estados Unidos. As grandes navegações e as suas descobertas também ocasionou várias mudanças importantes naquele momento. O valor do comércio mundial foi expandido. Países que eram banhados pelo
pelo Oceano Atlântico passaram a ser mais importantes, no caso, Portugal, a Espanha, a França e a Holanda. E também tiveram construção de vastos impérios coloniais, né? Esses países acabavam tornando eles como colônias, e aí a apropriação desses territórios foram na África, na Ásia, na América. No caso aqui, também é importante falar sobre a importância dos espanhóis na conquista de alguns territórios da América. Os espanhóis também conquistaram outros territórios. Territórios como as ilhas do Caribe, que receberam o nome de São Salvador e Hispaniola. Foi também no ano de 1519 que o oficial espanhol Hernán Cortés desembarcou em terras que hoje nós conhecemos por México. Cerca de 500 soldados com cavalos e canhões chegaram nesse território, e os indígenas que estavam ali, que moravam, viviam ali, desconheciam o que eles estavam trazendo, no caso os cavalos, eles nunca tinham visto. E também estranharam os homens brancos que ali chegaram. Por outro lado, os espanhóis estranharam a língua daqueles povos, que se chamavam os astecas. E aí, os povos do Império Azteca estavam revoltados com essa chegada e dominação por parte dos espanhóis, que estava liderada pelo Hernán Cortés. E numa estratégia, né, de ter domínio do território, os espanhóis se aliaram aos povos da cidade de Tlaxcala e marcharam para a capital asteca. Com a ajuda de alguns povos astecas, no caso da cidade, né, de Tlaxcala e de outros, né, Cortés e seus soldados conquistaram a capital do Império Azteca, né, pela essa batalha nessa cidade. Nessa imagem mostra justamente as ruínas dessa batalha. E após essa batalha na cidade de Tenochtitlan, os astecas foram mortos, né? Milhares de astecas foram mortos, e entre esses estavam o imperador asteca Moctezuma. Após os espanhóis conquistarem o território, Cortés ocupou o palácio de Moctezuma e seus auxiliares ocuparam também outros palácios. Atualmente, esse território que foi conquistado por Hernán Cortés é o México, e os povos que viviam durante a invasão eram os astecas. Essa imagem ela representa justamente as ruínas do templo, né, que era o principal edifício religioso asteca. E aí é uma imagem de 2008, da cidade do México, mas ela retrata as ruínas dessa batalha, né, e a construção dessa cidade do México, né, desse território que foi ocupado pelos espanhóis. O que vocês puderam perceber por essa videoaula é que as grandes navegações ela foi responsável por fazer grandes descobertas de territórios, né, que antes eram desconhecidos, e também de descobrir especiarias que também existiam nesses lugares, né, e a principal coisa que foi encontrada foi os povos nativos que viviam, né? Então, aqui no caso do México, se tinha os astecas, no Brasil também tinha indígenas. Então, cada território que foi ocupado e conquistado, existiam nativos que residiam, que moravam ali.